Agora sim. Estamos ao vivo. Meu amor, tá funcionando aí? Ainda não chegou, agora chegou. Agora sim. Gente, então agora sim. Agora vai funcionar porque o aparelho é melhor, tá? A gente espera que funcione bem. Vai funcionar. É. Então vamos esperar mais uns 30 segundinhos para todo mundo chegando. Ô, Ana, boa noite, meu querido amigo. Craque o Ana. Daniele já voltou. Vamos lá, pessoal. Oi, Lilian, que bom. Ela disse que melhorou mais. Ah, que legal. Vamos ver se aumenta um pouquinho o número de pessoas assistindo. A Sandra, boa noite, Sandra. Isso. Gui Mantufani já voltou voltou. também. A Daniele bateu palminhas. Ai, ai. Devagarzinho Maravilha, o pessoal gente. tá voltando, né? Vamos esperar só um pouquinho, porque a gente já estava com bastante gente assistindo. Agora está voltando, Viviane já voltou. Boa noite, Sandra. Márcia está assistindo, sempre presente, né, Márcia? Que legal. O Walter Barizon, boa noite, Walter. Oi, Rosane, boa noite. Silvana, lá de Telêmaco Borba, boa noite, Silvana. Vamos chegando, gente. Boa noite, Márcia. Boa noite, Márcia. Tá falando boa noite pra você também, viu, meu tio? Boa noite. Boa noite, Silvana, Zanin. Silvana Santos. Maravilha, gente. Bom, então, né, acho que já está voltando. Olha, Isa, querida, estava faltando você, viu, Isa? Sem você, a gente nem começa. A Isa é presença marcante, né? Oi, Nayara, boa noite, tudo bem? A Márcia, que legal, né? Sempre presente, todas as segundas. O André, meu querido. Meu cunhado César, que só dá um oizinho e ó... E sai, ele nunca fica até o fim. Fez aniversário ontem, parabéns, viu, César, irmão? advogado competente, um cara muito querido, parabéns, viu, César? Aí a festa, quando passar a pandemia, você dá pra gente a festa, tá bom? André, a Neuza boa noite, Wendy, Neuza. Sim. Damares, tá por aqui, André Barros. Damares, querido, André, meu amigo querido. A Creuza é gente boa demais, minha paciente há muito tempo. Boa noite. Boa noite, gente. Então vamos recomeçar? Então vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre epilepsia, né? Agradecendo a presença de todos vocês. Então eu e a estrela da live, a Érica, organizamos isso com carinho para vocês, né? Com o apoio do Miltinho. E a presença de cada um de vocês é muito importante, tá? É o que estimula a gente ir fazendo para tentar divulgar boas informações para vocês, né? Principalmente porque no consultório a maior parte de vocês sabe como é difícil, que eu tenho uma agenda muito cheia, inclusive tem muita gente procurando consulta, primeira consulta, e nesse momento a gente não está conseguindo agendar, porque até dezembro a agenda está cheia e a gente tem uma agenda de desistência, pessoas esperando por uma desistência para encaixar. Então, o objetivo da live é justamente esse, é passar boas informações para vocês, porque eu não consigo atender todo mundo que procura. É óbvio que isso é bom para mim, profissionalmente é ótimo, mas eu não me sinto bem com isso. Eu gostaria de poder atender todos, mas infelizmente isso não é possível. Então, através dos meus livros e dessas lives, eu tento passar a informação para a maior parte das pessoas, tá? Boa noite para o meu amigo Renato, artilheiro, jogou muita bola. Tivemos a oportunidade de jogar um jogo festivo recentemente. Renato, grande artilheiro, hoje um vereador de destaque no interior de São Paulo, um cara muito querido. E muita gente aqui, né, dando boa noite. Então é isso, gente. O nosso objetivo é passar boas informações para vocês. Então hoje é epilepsia. Por que a gente vai falar sobre epilepsia? Porque ainda tem muito estigma em relação à epilepsia. E, como eu disse, a gente não espera que muita gente assista, porque quem vai assistir é quem às vezes tem o problema
ou quem tem um interesse em conhecer mais sobre o assunto, né? Eu acho isso extremamente importante, até para saber lidar com as situações quando estiver diante de uma pessoa tendo uma crise convulsiva, né? A OMS estima que cerca de 3 milhões de brasileiros tenham epilepsia. Vejam bem, é um número muito grande. 3 milhões de brasileiros. Então é algo muito comum, né? E ainda hoje, mesmo nos estudos mais recentes, existem, quando vai se avaliar impactos na qualidade de vida dos pacientes com epilepsia, existe o fator discriminação. Os epilépticos ainda se sentem discriminados. Isso é algo terrível, né? Terrível. E essa discriminação, ela vem muito pelo desconhecimento sobre o assunto pelas outras pessoas. Então é muito importante que todos conheçam a respeito de epilepsia. Tem uns mitos assim muito estranhos, mas ainda hoje presentes. Por exemplo, muita gente acredita que a epilepsia seja contagiosa. Isso é um absurdo, né? A epilepsia não é uma doença contagiosa. Então, no passado e até mesmo hoje, tem pessoas que se recusam a ajudar alguém que está tendo uma crise convulsiva simplesmente com medo de pegar. Isso não é possível, isso não existe, gente. Então, a epilepsia não é contagiosa. Um mito muito errado que as pessoas põem em prática é de que no momento em que a pessoa estiver tendo uma crise convulsiva, a gente deve enfiar a mão na boca da pessoa para que ela não enrole a língua. Isso é um absurdo, tá? Por 2 motivos básicos. O primeiro que quando você introduz a mão na boca da pessoa, você diminui a capacidade dela de respirar. E nesse momento, uma das coisas que ela mais precisa é de oxigênio. E o outro problema é que numa crise importante, numa crise tônico-clônica generalizada, a pessoa pode dar uma mordida reflexa. E essa mordida é muito forte, então ela pode machucar muito os dedos de quem estiver colocando a mão lá dentro. Então isso é um mito, é uma coisa errada, que só atrapalha e expõe a pessoa que está lá enfiando a mão na boca do epiléptico a risco de perder um dedo até numa mordida muito forte. Tá? Existem aqueles mitos mais voltados para a parte mística, né? Então, por exemplo, muitas pessoas acham, ainda hoje, por incrível que pareça, que as convulsões são possessões demoníacas. Veja bem, isso era o que prevalecia na Idade Média, né? Na Idade Média, o indivíduo tinha uma crise epiléptica, todo mundo já dava o diagnóstico de que aquilo era alguém possuído por um determinado demônio. E ao invés de tratamento médico, tratamento medicamentoso, na época o indivíduo era submetido a sessões de exorcismo ou coisas que o valham, né? Ou as mulheres jovens epilépticas eram consideradas bruxas, possuídas, algumas sendo até condenadas à prisão ou até à própria fogueira. Então vocês vejam o tamanho da ignorância humana, né? A gente vai evoluindo, mas ainda tem muito de ignorância quando a gente fala sobre epilepsia. Interessante, eu estava fazendo um levantamento e eu vi um estudo muito interessante, que eles acharam inscrições em pedras babilônicas de 4.000 anos atrás, descrições de crises epilépticas nas pessoas. E mesmo naquela época, essas pessoas já eram excluídas da sociedade. Então vocês vejam que a discriminação ela vem de longa data. É o que é típico do ser humano. Quando a gente não conhece algo, a gente tende então a temer aquele algo, ou até combater sem nem sequer saber direito o que é. Então a falta de conhecimento leva à discriminação, não é? A falta de conhecimento leva à falta de tolerância. A falta de conhecimento, de educação, de cultura, que leva as pessoas a serem, por exemplo, racistas, né? Que discriminam minorias, discriminam alguém por causa da opção sexual, alguém por causa da cor da pele, né?
ou valoriza mais o homem do que a mulher. Então, tudo isso é falta de conhecimento, é falta de cultura, é falta de evolução humana. Uma sociedade, quanto mais ela discrimina, menos evoluída ela é. Isso é uma falta de desenvolvimento de córtex pré-frontal. Quando a gente começa a discriminar as pessoas porque são minorias, isso demonstra uma involução de córtex pré-frontal, coloca a gente lá para trás na evolução. E com a epilepsia é algo parecido. E geralmente as pessoas discriminam porque não conhecem, porque não respeitam. Então, falando dessas discriminações, obviamente a gente acaba falando de coisas mais voltadas para a parte social. E essa discriminação, ela acontece no mundo todo, principalmente nos países em desenvolvimento. Mas eu estava vendo, por exemplo, que até 1970, no Reino Unido, ali na Inglaterra, País de Gales, Escócia, uma parte da Irlanda, que faz parte do Reino Unido, as pessoas com epilepsia eram impedidas de se casar. Vejam só que coisa absurda. Isso em 1970, a gente está falando de um período bem recente. Hoje, felizmente, isso é motivo até de piada, mas até 1970 isso era uma realidade. Então, a discriminação em relação à epilepsia é algo terrível. Então, agora eu vou falar da epilepsia propriamente dita para vocês conhecerem o que é, como é essa doença, quais são as causas, como é que se trata e, principalmente, como as pessoas que não são da área médica devem dar o socorro para uma pessoa que está tendo uma crise epiléptica. Tá? Bom, primeira coisa importante que a gente tem que falar é que epilepsia não é exatamente crise convulsiva. A crise convulsiva é aquela que as pessoas mais conhecem, que é aquela em que a pessoa cai ao chão, perde a consciência e começa a ter movimentos de membros, faz hipersalivação, então a saliva é intensa, geralmente as pessoas têm uma incontinência urinária, e elas ficam ali se batendo por um período. Isso é uma crise convulsiva. A crise convulsiva é um dos tipos de crises epilépticas, porque existem vários tipos de crises epilépticas. Porque o que é epilepsia, na verdade? A epilepsia, ela é uma alteração elétrica de um ponto do cérebro. Como a maior parte de vocês sabem, o cérebro ele funciona por condução elétrica. Então, tem um neurônio, tem um outro neurônio, então ele leva um impulso elétrico, aí chega no final desse neurônio, tem uma sinapse, que é o espaço entre um neurônio e o outro, ali é liberada uma substância na fenda sináptica que despolariza o neurônio seguinte, e o impulso elétrico ele vai passando pelas vias neuronais, e é assim que a gente pensa, é assim que a gente está consciente, A consciência é uma propriedade emergente da função elétrica cerebral. Nos epilépticos, o que acontece é que tem um pedaço do cérebro que tem uma alteração elétrica alterada, tem uma hiperexcitabilidade do neurônio. Quando essa hiperexcitabilidade está só num pontinho, a pessoa pode ter uma crise parcial. Quando essa hiperexcitabilidade daquele ponto pequeno, daquele ponto focal, se expande e pega o outro hemisfério cerebral, aí a pessoa tem a crise generalizada, que é a crise em que ela vai cair, vai se debater, vai ter a hipersalivação, vai ter a incontinência urinária. Tá? As manifestações clínicas epilépticas, elas são muito variáveis, a depender das áreas do cérebro que são acometidas, tá certo? Então, por exemplo, existe crise convulsiva caracterizada só por ausência. A ausência é muito comum em crianças. Então, a ausência como é que é? A criança está lá estudando, ou conversando, ou brincando, de repente ela para. Ela simplesmente para, o olhar fica fixo. Se você conversar naquele momento, ela não consegue te responder. Isso dura ali 1, 2, 3 minutos e ela volta ao normal. Continua conversando como se nada tivesse acontecido. Então, isso é uma crise de ausência. Essa é a ausência típica, que é a ausência mais comum nas crianças.
Existem crises epilépticas motoras. Então, se esse foco de alteração elétrica for lá no córtex motor, que é uma área específica do cérebro, como que a crise epiléptica vai se manifestar? Apenas por tremor. Então, uma crise epiléptica motora, ela pode se caracterizar só por um tremor num braço, por exemplo, numa hemiface. Aquilo ali dura alguns minutos e passa. E às vezes a pessoa nem tem alteração de consciência, porque é só uma crise parcial. É um tipo de crise epiléptica. As crises podem ser sensitivas. Uma crise epiléptica, se o foco estiver ali no córtex sensorial, o que vai acontecer? A pessoa vai sentir simplesmente um formigamento. Pode ser na mão, pode ser na boca, pode ser numa hemifácie, pode ser na perna. Depende da área acometida pelo foco epiléptico. Existem as crises límbicas. Então, quando o foco epiléptico está numa área da emoção, como área septal, alguns pontos de lobo temporal, a pessoa sente o quê? Um medo excessivo, um desespero. É uma sensação de desespero. Isso dura alguns minutos e passa. Isso é um tipo de crise epiléptica. Tá? Não estou dizendo que todo mundo que sente isso tem epilepsia, porque às vezes o indivíduo tem mesmo uma crise de pânico, um transtorno de ansiedade. Mas eu estou dizendo que isso pode ser uma manifestação epiléptica, sim. Existe a crise de lobo temporal, que é uma crise em que pega lá o giro umbilical, que é uma parte lateral do cérebro, em que a pessoa tem a crise manifestada só por alteração da sensação de cheiro. Então a pessoa sente um cheiro ruim, geralmente um cheiro desagradável, um cheiro de queimado. Aquilo dura um tempo e passa. Então muitas pessoas têm isso e deixam para lá. Não devem deixar para lá, tem que investigar. Porque como nós vamos ver agora, as causas de crises epilépticas são muito variáveis. E algumas causas são muito graves. Então por isso que vocês precisam ter noção que a epilepsia não se manifesta única e exclusivamente pela crise convulsiva, que é aquela que chama a atenção de todo mundo. Mas pode se manifestar por coisas mais sutis. Uma coisa interessante também é a crise parcial complexa. A crise parcial complexa, que é uma das mais difíceis da gente controlar, ela é caracterizada por uma alteração parcial da consciência e a pessoa começa a ter movimentos automáticos. Como é isso? A pessoa começa a mastigar, a engolir, e ela fica olhando fixamente. Aí ela começa a ter movimentos automáticos, por exemplo, de desabotoar a camisa, e ela fica ali. Se você chama pelo nome, ela não responde. Então ela está com um comprometimento parcial da consciência. Isso é o típico caso de epilepsia de lobo temporal, que é uma epilepsia normalmente bastante difícil de tratar. Então, eu quero que vocês tenham entendido isso, em relação ao amplo espectro das manifestações da epilepsia, que não é única e exclusivamente com crise tônico-clônica generalizada, que é aquela que o indivíduo cai e se debate. Bom, antes da gente falar das causas, meu amor, uns boa noites aí, parece que tem bastante gente dando boa noite. Então, tem bastante gente dando boa noite, ó, a Viviane, minha irmã, Oi, Viviane. Olha só que danadinha, tá dizendo, boa noite, cunhado e minha linda irmã. Estou um pouquinho atrasada, mas cheguei, estava pescando. Oh, que legal, dura, hein? que bom, né? A Ótimo. Cíntia Pleitz está Oi, aqui com a Cíntia, boa gente noite. também, a Luana. Minha irmã querida, beijão. Isso, a minha mãe também Oi, tá por dona aqui, Dica, a abraço. Lourdes Fernandes, Lourdes, a nossa amiga abraço, Rose e também o Klauso. Rose e Klauso, queridos, abraço. Isso, a Branca Martins, que inclusive fez sempre. uma pergunta e depois eu vou passar para você. Sim. Né? O Neto, nosso amigo Neto também Neto, assistindo. grande Neto, nosso amigo querido. A Sara Fedrigo fez Sara, um comentário sempre. muito bacana. Ela disse que sempre ouviu dizer que tinha mesmo que enfiar a mão na boca Uma informação para não errada. enrolar a língua. E ela nunca entendeu Depois isso. a gente vai falar sobre os cuidados, né? Aí eu vou explicar o que fazer quando você estiver diante de uma
uma pessoa epiléptica. Ela agradece A explicação. Sara e o a Cidemar estão também. assistindo. Ô, a Vandréia, querida, abraço, Vandréia. A Nani, que é a Elaine, que trabalha comigo Oi, lá Nani. no Regina Célia. Abraço. A Tia Nalva também Oi, está tia por aqui. Nalva, abração. A Graziele Costa também Graziele, presente. sempre presente, né? E ela também faz uma pergunta que eu já vou passar para você. Cícera Romão também tá Assiste, sempre um abraço. aqui nas Não nossas perdeu lives, nenhuma. né? Que bom. O Maurílio, meu amigo querido, está assistindo. Ó, minha amiga Nancy Schmidt, Nancy, motoqueira. Minha abraço. amiga professora motoqueira. A gente fala motoqueira, mas nós já fomos corrigidos, né? Motociclista. O meu primo, Valtencir, lá de Curitiba, abraço, Isso, ó, Valtencir. tem pergunta aqui também. Maria Helena, abraço. A Fabiana Adorno, lá de Apucarana. Fabiana de Apucarana, a esposa do Jabá. Isso mesmo, Abraço. um abraço aí pra toda a família, né? Então, ó, a Branca, ela fez uma pergunta, eu tô vendo que ela já emendou outra aqui. Meu amor, mas ó, é o seguinte, eu Como? acho que é bom falar esse restinho que eu tenho aqui das causas, diagnóstico, que é rapidinho, depois vem as perguntas, tranquilo, né? Tranquilo, eu vou Porque- organizando aqui. Tá bom, meu amor, capricha aí na organização. Pode deixar. Então, agora vamos falar sobre as causas. O que causa uma epilepsia? O que causa uma crise convulsiva? Então, as causas, elas são muito variáveis. Tá? Existem aquelas causas que a gente chama de causas provocadas, que são por fatores transitórios. Então, por exemplo, uma queda de glicose no sangue, né? Um jejum prolongado muito intenso, pode produzir uma crise convulsiva, pode produzir uma crise epiléptica, uma crise focal. O álcool pode produzir crise convulsiva. Febre, como acontece nas crianças, né? As crianças de 6 meses a 5 anos podem ter a convulsão febril. As drogas ilícitas, principalmente a cocaína, o crack e a morfina, podem produzir crises epilépticas. Uma coisa muito importante que pode também produzir crise epiléptica em pessoas com limiar convulsígeno baixo é privação de sono. Então, essas causas, elas são causas transitórias e geralmente são causas relativamente benignas de crise convulsiva, exceto as drogas, porque o indivíduo vai ter dificuldade de largar, e exceto o álcool, que também às vezes o indivíduo vai ter dificuldade de largar. Mas nesses casos, se você elimina o fator que está produzindo, as crises convulsivas podem parar de acontecer, tá? Aí nós temos a chamada epilepsia idiopática. E a epilepsia idiopática, geralmente, ela tem um componente genético. Então, a pessoa tem os desmaios ou tem as crises parciais e ela tem uma história familiar, de mãe, de pai, de avós. Então, geralmente, existe aí uma importância da genética na produção dessas crises epilépticas. Existe a chamada epilepsia criptogênica, que é aquela que a gente não sabe a causa. Você investiga, busca fator genético, busca fator estrutural, fator metabólico, e você acaba não encontrando absolutamente nada que possa justificar essas crises epilépticas. Então essa é a chamada epilepsia criptogênica. E existe a epilepsia secundária. A epilepsia secundária, ela é secundária a alguma alteração estrutural do cérebro. Então, por exemplo, um tumor cerebral pode produzir uma epilepsia secundária. Uma neurocisticercose aqui na nossa região, isso é muito comum, né? Então, a neurocisticercose é aquela doença que você adquire ingerindo água, um alimento contaminado com ovo de tênia. A tênia é a solitária. A tênia solium é a solitária, que alguém adquiriu comendo uma carne de porco mal passada. Então a pessoa tem a tênia solium e essa tênia ali no seu intestino, de vez em quando vai eliminando proglótias, que são pedaços da tênia cheias de ovos. Então esses ovinhos eles vão ficar no ambiente. E às vezes essa pessoa que tem a tênia, ela de alguma forma ela consegue colocar esses ovos de tênia nas unhas e depois vai mexer com o seu alimento e você vai e ingere o ovo, né, através de, geralmente, verduras, né? O alface é um grande vilão, por isso que ele tem que ser muito bem lavado. E aí o indivíduo ingere aquele ovo, aquele ovinho ele chega no sistema gastrointestinal, passa para a corrente sanguínea e vai parar lá no cérebro. Aí o que acontece? Ali vira um cisto, faz um processo inflamatório,
Às vezes dá um quadro agudo, às vezes muito grave, e muitas vezes não. Às vezes o organismo consegue debelar esse processo inflamatório, e o que acontece? O cisto ele vai se degenerando e fica ali só uma calcificação. Essa calcificação, que é uma cicatriz, em alguns casos, ele pode ser responsável por um foco epiléptico. E esse foco epiléptico, então, vai produzir uma epilepsia secundária a uma neurocisticercose calcificada. Então, isso é epilepsia secundária, tá certo? É qualquer crise epiléptica que tenha como origem alguma alteração da estrutura cerebral. Então, basicamente, esses são os tipos de epilepsia. E como é que a gente faz o diagnóstico? Bom, o diagnóstico, a coisa mais importante para o neurologista é a história. É o que o paciente tem a contar, o que ele sente. Né? Se ele tem alguma sensação antes de perder a consciência, ou se ele não perde a consciência. Se é uma crise que altera o padrão de consciência, é muito importante que tenha um familiar para descrever para o médico como o paciente fica quando ele está inconsciente, quando ele está no chão. Então essa história é importante. E um exame físico bem feito. Depois disso vem os exames complementares. Então aí o eletroencefalograma é um exame de extrema importância. Esse eletroencefalograma ele é feito através da colocação de eletrodos no couro cabeludo, e esses eletrodos conseguem captar a atividade elétrica dos neurônios. Então, através desse exame, a gente consegue muitas vezes identificar onde se encontra o foco epiléptico. Isso é importante para a gente definir, inclusive, causas e também até para a possibilidade cirúrgica, que é uma das formas de tratamento. Tá? Exames de imagem são fundamentais, tomografia de crânio é muito importante. Hoje em dia nós temos a ressonância magnética nuclear, que dá muito mais detalhes sobre a estrutura cerebral. Muitas epilepsias que até recentemente a gente classificava como criptogênicas, ou seja, aquelas epilepsias que a gente não sabia a causa, não achava nada estrutural, com o advento da ressonância magnética nuclear, hoje a gente consegue saber que existe sim alteração estrutural. Então aí já não é mais uma epilepsia criptogênica, já muda a classificação, passa a ser uma epilepsia secundária, uma alteração estrutural que a ressonância consegue mostrar e a tomografia não. Vejam só, isso é a evolução da medicina, né? Às vezes exames de sangue, dependendo do quadro clínico, então às vezes a gente tem algumas dúvidas em relação ao diagnóstico, né, suspeita de uso de drogas, por exemplo. A gente vai fazer uma dosagem de metabólitos da droga. O agente suspeita que tem uma alteração metabólica por trás daquilo tudo, um distúrbio de tireoide muito importante, uma alteração importante de glicose, enfim. A gente pede o exame de sangue baseado naquela suspeita que a gente tiver, tá? E o tratamento, como é feito? O tratamento é muito variável, né? Então vai depender da causa e vai depender também, mensagens chegando aqui no WhatsApp, mas agora eu não consigo responder. Mas tira a concentração, né? Isso é ruim. Então, o tratamento vai depender da história, da causa. Então, às vezes, o paciente tem a primeira crise convulsiva dele, uma crise epiléptica. Aí você faz todos os exames, está tudo bem, está tudo normal, o eletroencefalograma é perfeito. Muitas vezes a gente opta até por não tratar essa crise. A gente espera, porque a chance de recorrência é muito pequena. Através dos exames, a gente consegue calcular aproximadamente a chance de ter uma crise subsequente. Então, às vezes, nem é necessário tratar. Às vezes, você espera, tem a segunda crise, obrigatoriamente você tem que tratar. O ato de tratar tem que ser feito com muita responsabilidade, porque a partir do momento em que a gente começa a utilizar o anticonvulsivante, esse fármaco anticonvulsivante ele é utilizado por longos períodos de tempo. Geralmente a gente utiliza de maneira geral, claro que tem as exceções, mas a gente usa por pelo menos 2 anos. Então a pessoa precisa estar há pelo menos 2 anos sem crise, tem que estar com o eletroencefalograma completamente normal, os exames de imagem precisam estar perfeitos,
E a partir disso a gente consegue começar a reduzir o remédio. Em alguns casos a pessoa tem a sua crise convulsiva, é a primeira, mas aí você, na investigação, acha lá uma alteração estrutural no cérebro. Então você sabe que a chance de recorrência de crise nesse paciente é muito grande. Então você nem espera pela segunda crise. Então você já começa, já inicia o tratamento com fármaco anticonvulsivante e esse paciente vai usar por muito tempo, às vezes pela vida inteira, dependendo de como é o foco epiléptico, como é a alteração estrutural cerebral. O que eu quero mostrar para vocês é que a pergunta epilepsia tem cura vai aparecer. Já apareceu. Então, depende do caso. Tem crises epilépticas que são curáveis, dependendo da causa. Tem crises epilépticas que não são curáveis. Então, a gente precisa sempre, no início do tratamento, já determinar objetivos. Porque eu estou vendo, por exemplo, tem uma pessoa querida aí que tinha crises semanais, mensais, crises muito frequentes, a gente usou muito medicamento, a gente já não estava conseguindo controle mais, a gente até aventava a possibilidade de uma investigação para cirurgia, porque é uma possibilidade de tratamento, e felizmente essa pessoa se deu muito bem com a neuromodulação. Como ela tinha um foco numa área bem restrita, a gente conseguiu, através da estimulação transcraniana por corrente contínua, suprimir esse foco epiléptico. E essa pessoa querida que está aí assistindo já está sem crise, eu acho que há mais de 2 anos. Então, o tratamento vai depender e critério de cura também depende, porque se a pessoa tiver uma alteração estrutural, vai ter que tomar remédio sempre. Eu tenho pacientes, para vocês terem uma ideia, eu tenho muitos pacientes que tiveram uma crise, nunca mais tiveram. Eu tenho muitos pacientes que tiveram 2, 3 crises e agora estão há 10 anos sem ter crise. Mas eu tenho paciente que hoje tem uma crise por mês, ou mais até, talvez uma a cada 15 dias, e já está feliz, porque isso é o máximo que a gente consegue. Paciente que foi, inclusive, avaliada para a possibilidade de cirurgia. E como a gente não localizava o foco, na verdade, é uma crise multifocal, não tinha como investir numa cirurgia, que é algo de alto risco. Então, essa pessoa hoje, ela toma os seus anticonvulsivantes e ela entende, ela se prepara para ter a crise mensal a cada 15 dias dela e vai tocando a vida. Então, estou dizendo isso para vocês entenderem que o espectro de evolução, o espectro de prognóstico de uma epilepsia é muito variável, tá? Felizmente, hoje em dia, a gente tem uma quantidade muito grande de fármacos antiepilépticos, de maneira que a toxicidade, o nível de efeitos colaterais desses remédios a longo prazo tem diminuído muito. Nós temos muito anticonvulsivantes que funcionam muito bem e com um espectro de segurança extremamente alto. Então, tratar a epilepsia hoje é muito diferente de tratar a epilepsia quando eu comecei a minha vida na neurologia, ali no começo da década de 90. Na época nós tínhamos poucas opções de anticonvulsivantes e, infelizmente, eram anticonvulsivantes que tinham muito efeito colateral, principalmente de longo prazo. Hoje não, hoje as coisas estão bem melhores. Então, só para vocês terem essa ideia de que em alguns casos tem cura, outros não, e definir o objetivo do tratamento logo no início é muito importante, para que a pessoa não crie falsas expectativas, né? Estou vendo um paciente muito querido assistindo, né? Não vou falar o nome dele, mas está assistindo, que tem crises com frequência. A gente ajustou de todas as formas os anticonvulsivantes e ele tem crises parciais complexas. Inclusive teve uma dirigindo o trator, né? Desceu fazendo um estrago na cerca e tal, mas ele tem uma esposa maravilhosa que está sempre do lado dele. Inclusive, a hora que ele estava dirigindo o trator, ela deu um jeito de resolver o problema. São 2 pessoas muito queridas. E ele entende hoje que ele toma os anticonvulsivantes e ele tem lá uma crise por mês, às vezes a cada 15 dias, mas é o máximo que a gente vai conseguir. Porque a crise dele, como não é com um foco só, não tem nem como a gente indicar a cirurgia para ele. Tá certo? Então é isso, gente. Aí eu vou responder umas perguntinhas e depois a gente vai falar sobre como vocês devem agir quando estiverem observando alguém com uma crise convulsiva.
Incrível como tem pergunta. O pessoal tem muita curiosidade sobre o assunto, né? Realmente é uma patologia que se conhece muito pouco. E essa última parte você acabou respondendo o Valtencir Medeiros, que é o primo, porque ele estava relatando que ele tem um sobrinho que tem aí esse tipo de apagão, toma medicamento, faz o tratamento, mas de vez em quando ele tem a crise. Ele perguntou, né, se isso um dia poderia cessar, podia acabar ou se ia ser para sempre. Então, já está respondido, né, Valtencir? Bom, ó, a Branca Martins, ela fez uma pergunta que eu achei bastante interessante. Se tem como a pessoa saber que vai ter uma crise? Tem sim, Branca. Tem. É o pródromo da crise, né? Aliás, tem duas formas da pessoa saber se vai ter a crise, né? Tem o pródromo, que é uma sensação ruim que precede a crise, às vezes em 1 dia, 2 dias, que é muito parecido com aquilo que eu falei da enxaqueca. Então, às vezes a pessoa fica mais irritada, ou a pessoa fica muito alegre, tem uma modificação de humor, e a pessoa já sabe que isso vai resultar numa crise lá na frente. Tá? Isso é o pródromo. E existe a crise parcial que precede a crise tônico-clônica generalizada. Como é que é isso? O foco ele começa numa parte do cérebro e depois ele vai se expandindo até passar para o outro hemisfério e ter a crise de generalização. Então, quando ela tem o foco começando a se expandir, ela sente, por exemplo, um tremor no braço. Ela começa com um tremor no braço, quando ela começa, ela já sabe que ela vai ter uma crise de perda de consciência. Às vezes a pessoa já conhece tão bem a crise que ela já deita. Quando ela vê que ela começou a tremer, ela já deita. Ou às vezes ela sente o cheiro. Eu tenho muito paciente com epilepsia de lobo temporal que sente o cheiro, às vezes de queimado, um cheiro muito ruim, muito desagradável. Ela sabe que aquilo ali vai durar alguns minutinhos e já vai vir a crise de perda de consciência. Então ela já se acomoda para esperar a crise. Veja só. É isso que você está dizendo aí, Branca. Tem algumas pessoas em que existe sim a sensação pré-crise tônico-clônica generalizada. E a Márcia está perguntando se a epilepsia é hereditária. A Márcia... A Márcia Ah, Márcia Cipriano. Então, Márcia, em alguns casos, sim. Naquela epilepsia que a gente chama de idiopática, ela é genética. Tá? Hoje tem uma forma da gente estudar os genes relacionados à epilepsia. Então, em casos em que a gente tem dúvida, a gente acaba fazendo um estudo genético. Ainda não dá para fazer para todos, porque é um exame relativamente caro, mas ele acaba mostrando se é genético ou não. Mas em muitos casos, sim, a epilepsia pode ser genética. O Valtencir está agradecendo a explicação. Não é por nada, Valtencir, abraço. A Cíntia Fleites também está participando. Cíntia, querida. E ela quer saber se a alteração hormonal e do período pré-menstrual pode facilitar as crises em um epiléptico. Sim, Cíntia, ótima pergunta. Isso aí, tem algumas coisas que interferem. Existe a chamada epilepsia catamenial. Essa epilepsia catamenial é uma crise exclusiva do período menstrual. Isso acontece, assim, eu tenho algumas pacientes assim. É muito interessante definir quando é uma epilepsia exclusivamente catamenial, porque muda o jeito de tratar. Mas é uma ótima pergunta. A alteração hormonal relacionada à menstruação pode ser a produtora das crises epilépticas, é uma opção. A Vandréia Vital, ela quer saber se a enxaqueca pode, em alguns casos, ser uma crise epiléptica. São coisas diferentes, né? Mas às vezes a gente confunde nos sintomas. A enxaqueca com aura, por exemplo, né? A pessoa tem lá, se for uma aura sensitiva, a pessoa tem um formigamento ali num braço, formigamento numa hemiface, depois vem a dor. Bom, isso é típico de uma enxaqueca com aura sensitiva. Só que existem casos em que não tem a dor. Às vezes a pessoa tem só a aura, só a alteração sensitiva e não vem a dor. Aí tem que ir para o diagnóstico diferencial, porque será que é uma aura sensitiva ou será que é uma crise parcial simples sensitiva? Pode ser uma epilepsia. Então, são coisas diferentes, mas às vezes na avaliação neurológica a gente tem que se aprofundar na investigação para não errar no diagnóstico. Boa pergunta também. E a Graziela Costa, ela quer saber se, por exemplo, grávidas que tomam remédio para epilepsia, pode esse medicamento prejudicar o bebê? Graziela, ótima pergunta também.
Então, gravidez, epilepsia e gravidez, esse é um capítulo à parte na neurologia muito interessante. Porque a gente sabe, primeiro, que a epilepsia na gravidez aumenta muito a chance de malformação fetal, de alterações de parto, né, alterações de desenvolvimento do feto. Então, a epilepsia, ela atrapalha muito na gestação. Mas os remédios antiepilépticos, os fármacos antiepilépticos, também podem ser um fator de risco para problemas para o feto. Então, a gente precisa sempre avaliar muito bem a mulher que vai entrar ali na gestação e está utilizando seu anticonvulsivante. A gente avalia para ver qual o grau, qual a chance daquele anticonvulsivante produzir alguma malformação fetal. A gente faz toma algumas precauções em termos de reposição de vitamina, principalmente as vitaminas do complexo B, como o ácido fólico, para evitar que o feto tenha uma alteração na formação do seu tubo neuronal. Tem alguns anticonvulsivantes que estão relacionados ao aumento de chance de fenda palatina. Tem anticonvulsivante que está relacionado ao aumento de chance de malformação cardíaca. Então, a gente conhece quais os riscos de cada anticonvulsivante e quais os benefícios. Então, para as mulheres, normalmente a gente troca, se é um anticonvulsivante que expõe muito a risco, como, por exemplo, uma mulher que toma ácido valproico, que é um anticonvulsivante muito bom, ela vai engravidar? Não pode engravidar tomando ácido valproico. Por isso que tem que ser uma gravidez planejada. Então, o paciente chega e fala, eu quero engravidar, eu tomo ácido valproico. Então tá, a gente faz um esquema de troca. E aí a gente vai avaliar pelo eletroencefalograma e ver qual o medicamento mais adequado para se utilizar durante a gravidez, para expor o mínimo possível o feto à chance de malformação. Eu tenho muitas pacientes que são epilépticas e engravidaram ao longo desses meus 25 anos de neurologia. Felizmente, eu nunca tive um único caso de paciente que teve criança com malformação. Nunca. Sempre deu muito certo. Mas eu tomo muitos cuidados e, claro, sempre contei com a sorte também, porque não é só competência. Você tem que ser competente e ainda tem que contar com um pouquinho de sorte para que a gestação seja tranquila e que o feto se desenvolva para um embrião saudável. Lembrando que o risco maior de malformação é sempre com aquilo que a gente usa no primeiro trimestre da gestação. O primeiro trimestre é um período em que o tubo neuronal, a parte do sistema nervoso do feto, está em formação. Então, é um momento em que a gente tem que tomar muito cuidado para não atrapalhar nesse desenvolvimento. Pergunta agora da Silvia Kruger. Oi, Silvia. Videogame em excesso pode desencadear uma crise epiléptica? Aí, Betinho, essa aí você podia responder, né? Então, videogame em excesso é um problema. Porque é assim, quando vocês vão fazer o eletroencefalograma, muitas vezes, alguns pacientes meus já foram submetidos à fotoestimulação. Então, como é que é isso? Para eu aumentar a sensibilidade do eletroencefalograma, para ter mais chance dele mostrar foco epiléptico, a gente faz uma fotoestimulação, que é um estímulo luminoso contínuo ali, e isso pode aumentar a chance de aparecer um foco epiléptico. Isso vale, obviamente, para os jogos, né? Os jogos de computador que são cheios de luzes, estímulo luminoso intenso, né? Cores muito vivas o tempo todo. Então, se é uma pessoa que tem um limiar epileptogênico baixo, ou seja, ele tem uma chance já natural de ter crise convulsiva, o jogo eletrônico pode aumentar bastante a chance de surgir a crise epiléptica ou uma crise convulsiva. Olha, a Branca também está fazendo mais perguntas. Ela quer saber se a perda de memória após a crise é algo normal. Isso a gente vai até falar depois nos cuidados, Branca, mas sim, principalmente quando a crise acontece no lobo temporal, que é a área da memória. As pessoas que têm a crise tônico-clônica generalizada, que é aquela em que a pessoa desmaia, né, cai, se bate, tem a hipersalivação, a liberação esfincteriana, essa pessoa então ela vai ter uma crise que dura ali uns 3 minutinhos e vai passar. Aí ela acorda meio confusa, desorientada, ela não sabe onde está, ela fica meio sonolenta.
ela fica esquecida. Então, essa pessoa precisa ser bem cuidada, né? Você não pode deixar essa pessoa levantar com dificuldade e sair por aí, porque ela está totalmente desorientada, inclusive com uma dificuldade enorme de memória. Ótima pergunta, Branca. Ok, mais uma pergunta? Ó, as perguntas estão muito boas, gente. Parabéns. Ó, por isso, eu nem me importo com o tanto de pessoas que assistem, tá? Mas eu tô gostando dessa eu quero live. que vocês assistam, porque vocês são inteligentes, vocês enriquecem muito o negócio. São perguntas de nível muito alto. Muito obrigado. Aí até eu me divirto. A Márcia Cipriano está dizendo que assim, ó, eu achei bem bacana o comentário dela. Impressionante, a gente escuta tanto mito sobre a epilepsia e hoje estamos ouvindo as verdades. Sim, é por aí, Márcia. E a própria Márcia, a pergunta é dela, né? Ela quer saber se o sistema nervoso abalado pode desencadear uma crise. Outro fator importante. Isso é um fator de risco para a crise convulsiva também, né? Assim como jejum prolongado, privação de sono, e bebida alcoólica são fatores de risco para ter crise convulsiva, né, para as pessoas que são epilépticas. O estresse emocional excessivo também é um motivo, aumenta a chance de ter crise convulsiva. É isso mesmo. Quando você citou aí sobre a neurocisticercose, causou meio que um frisson aqui nos comentários, né, do pessoal. Que um dia a gente pode fazer, né, uma live só sobre neurocisticercose. O pessoal perguntando se ainda aparecem muitos casos. Sim, ainda aparece. Não como antigamente. Quando eu cheguei aqui em Arapongas, isso em 1996, eu atendia por ano, em média, de 15 a 20 casos aproximadamente, de neurocisticercose forma ativa, ou seja, o indivíduo estava com cisto cerebral. Esse paciente ele era internado, aí ele era submetido a um tratamento bem rigoroso para que degenerasse aquele cisto com segurança. Hoje é raro, por exemplo, o ano passado eu não tive nenhum caso de neurocisticercose em atividade, esse ano até agora eu não tive nenhum. Então teve uma redução muito grande. O que eu tenho muito no consultório hoje são pessoas que ficaram com calcificações, né, com a cicatriz, e essa cicatriz às vezes é um foco epiléptico. Isso eu tenho bastante aí no consultório. Mas felizmente, né, com a evolução da vigilância sanitária, né, da fiscalização mais intensa e com o conhecimento das pessoas a respeito dos riscos, felizmente a prevalência de neurocisticercose diminuiu bastante. Isso é bem óbvio, né? Depois que a gente vai observando, olhando como era no passado, como é agora, felizmente diminuiu. Mas ainda aparecem casos eventuais de neurocisticercose. Ok, acho que você pode dar continuidade. Beleza então, gente. Então, quando você está diante de alguém com uma crise convulsiva, então alguém que tem uma crise generalizado. Primeiro, vocês já conheceram aqui sobre o espectro de sintomas e sinais de uma epilepsia, que não é só o desmaio, né? Não é só a crise tônico-clônica generalizada. Às vezes é uma crise mais sutil, então vocês já têm uma ideia sobre isso é importante. Bom, a crise que mais chama a atenção é a crise tônico-clônica generalizada, que é aquela crise convulsiva mesmo. Então, como é que é essa crise? A pessoa tá lá no mercado de sábado. Isso parece que acontece só de sábado, né? Mas tem aquele monte de gente e tal. De repente a pessoa está andando, ela fica meio estranha, ela se sente mal, ela senta, daí a pouco ela está deitada e aí ela começa a ter uma hipertonia. Primeiro ela fica rígida e depois ela começa a se bater, ter os movimentos clônicos. Aí é quando a pessoa então tem a hipersalivação, ela baba bastante, ela urina na roupa, e essa crise vai durar uns minutos e geralmente vai passar. Então, quais são os cuidados? O primeiro cuidado que você nunca vai ter é enfiar a mão na boca da pessoa, tá? Isso é mito. Não coloque a mão lá, porque você vai atrapalhar a respiração da pessoa, porque você vai correr o risco de levar uma bela de uma mordida. Então, não é para fazer isso. O que você tem que fazer? Proteger a cabeça da pessoa. Porque no momento da crise, ela acaba tendo movimentos amplos de cabeça e ela pode fazer trauma craniano por isso. Então, você tem que proteger essa cabeça com uma almofada, alguma coisa macia, ou colocar a cabeça da pessoa no seu colo. Segunda coisa extremamente importante, virar a cabeça de lado.
tá? Porque a grande complicação que existe na crise convulsiva generalizada é o indivíduo tem hipersalivação e se ele ficar com a cabeça reta, ele aspira. Essa saliva não sai e ela aspira e vai para o pulmão. Então pode fazer uma pneumonia e em casos eventuais pode até fazer uma insuficiência respiratória. Então o que você tem que fazer para prevenir isso? Coloque a cabeça da pessoa de lado, porque aí ela vai hipersalivando e a saliva vai saindo, tá certo? Isso é fundamental. Então proteger a cabeça da pessoa e colocar a cabeça de lado, certo? A pessoa tem que ter espaço, né? Não pode ficar aquele monte de gente em cima, porque a pessoa precisa de um oxigênio mais puro ali para respirar, afrouxar as roupas e esperar. Geralmente essa crise vai durar menos que 5 minutos e vai passar. Né? Quando essa pessoa recobrar a consciência, antes disso ela vai ficar um pouco sonolenta, ela vai recobrar a consciência com um pouco de confusão mental, às vezes ela vai ter um pouquinho de dor de cabeça, e aí você vai tentar conversar com essa pessoa. O ideal é que você não deixe essa pessoa embora sozinha, porque essa pessoa vai estar desorientada, ela pode ser atropelada, né? Porque ela não vai prestar atenção na hora de atravessar uma rua, ela pode cair em qualquer lugar, porque quando tem uma crise existe a chance de ter outra crise subsequente. Então o correto é você procurar um contato, né? Essa pessoa normalmente, se ela é uma epiléptica já de longa data, ela já vai ter o contato fácil ali, que você vai poder chamar alguém para levá-la para casa. Bom, e se essa crise não passar? Né? Passaram lá 5 minutos. Então é muito importante que quando você vai lá, marca o horário que começou aquela crise. Se em 5 minutos a pessoa ainda estiver convulsionando, obrigatoriamente tem que chamar a emergência. Porque aí a gente já vai passando para um risco maior. A gente já vai aumentando a chance de ter aí um estado de mal convulsivo, que já é uma patologia grave, e aí precisa de tratamento rápido, de tratamento efetivo, para evitar um aumento de lesão cerebral. Então, 5 minutos, ainda está tendo esboço de crise, chama a ambulância. Se for uma crise que dure menos que 5 minutos, essa pessoa acorda e ela diz para você que nunca teve essa crise, ela está desorientada, na dúvida, chame o socorro, chame a emergência, né? Porque aí não tem como, ela não vai ter a experiência de saber como fazer. Eu tenho uma pessoa que está assistindo aqui que tem crise convulsiva e ela tem, já faz bastante tempo que ela não tem, mas quando ela tem, ela cai, quando ela acorda tem um monte de gente ao redor e ela já está tão habituada que ela fala, gente, calma, tá tudo bem, eu tenho mesmo epilepsia, só me deixa aqui um pouquinho que eu já fico bem. Aí ela levanta e vai embora. Tá? Nem sempre é assim. Então os cuidados básicos que vocês precisam ter é proteger a cabeça, colocar a cabeça de lado, proteger essa pessoa, inclusive depois que termina a crise, ela precisa de proteção. Essa proteção é você chamar um familiar, através de um contato que ela vai te dar, ou, na dúvida, chamar uma ambulância, chamar o socorro. Tá certo? Esses são os cuidados básicos. Ok, olha, a Daniele Barzon, ela dividiu com a gente uma situação que uma vez ela presenciou, né, quando ela trabalhava no posto, uma paciente tendo convulsão, e aquilo a marcou muito. Ela diz que lembra da moça sentada com os olhos fechados e chorando, que ela ficou apavorada, e aí uma enfermeira disse, olha, deixa ela quietinha que logo, logo vai passar. É, por aí, enfermeira, né? Sábia. A Inês Nunes participando, Inês. ela pergunta se o estresse pode causar epilepsia. O estresse, antes, o Almir, meu amigo craque Almir assistindo, um abraço, Almir. Sim, o estresse é um fator de risco, sim. Se a pessoa tiver limiar epileptogênico baixo, se a pessoa for uma pessoa já epiléptica, quando ela estiver muito estressada emocionalmente, a chance de ter crise aumenta, com certeza. E a Creuza Peracini, pulou aqui, deixa eu voltar, ela quer saber se a pessoa com diagnóstico de epilepsia pode ter crises de agressão. Pode, então, aquela crise que eu falei para vocês de crise límbica. Aí essa crise, Cleusa, é assim, é um foco epiléptico, numa área relacionada à emoção. Então, a pessoa mais comumente,
ela tem medo, muito medo. Ela tem uma crise de medo intenso, ela não sabe do que é o medo, mas é um medo desesperador. Mas dependendo da área cometida, a pessoa vai agir com agressividade, né? Inclusive, isso tem uma implicação legal em alguns crimes ao longo da história, em que o indivíduo teria cometido um crime na vigência de uma crise límbica. Isso é extremamente raro, eu nunca vi isso na vida. Mas na teoria, no momento da crise, o indivíduo pode ter um acesso de agressividade. Eu tenho uma história muito interessante. Eu tenho um paciente que ele é epiléptico, eu cuido dele há muitos anos. E logo que eu cheguei aqui em Arapongas, estava começando na clínica, e ele é grandão, é forte. Aí ele sentou na minha frente e ele teve uma crise parcial complexa ali. Então ele arregalou o olho, ficou olhando para mim. Aí ele levantou, aí ele ficou de pé em cima da minha mesa. E eu fiquei ali tentando acalmá-lo. Ele ficou em cima da minha mesa. Quando eu ia relar para tirá-lo da mesa, ele tentava me agredir. Aí eu fiquei ali esperando um pouquinho, até que a crise foi passando, de repente ele olhou para mim, ele ficou todo sem jeito, falou, doutor, eu estou em cima da sua mesa, eu falei, não, calma, é tranquilo, você teve uma crise. Mas é uma crise em que ele não tinha uma agressividade objetiva, né? Ele fica agressivo, se você vai tocar, ele se defende. É muito difícil que seja uma agressividade do indivíduo conseguir agredir o outro de forma muito objetiva. Eu acho isso extremamente raro. Mas essa agressividade do ponto de vista de tentar se defender quando você rela, isso é possível. E esse paciente ele fez isso. Ele me assustou bastante, porque quando eu vi aquele cara de 1,80 m em pé na minha mesa, olhando para mim com um olhar fixo, eu falei, nossa, estou perdido. Mas aquilo durou um tempinho e ele ficou bem. A Cícera Romão divide uma situação e também faz uma pergunta. Ela disse que o pai, depois de ter um AVC, ele teve a primeira crise epiléptica numa sessão de fisioterapia. Se isso é normal. Ô, Cícera, eu me lembro muito bem do seu pai, cuidei dele muito tempo, né? Da sua mãe, muito querida também, cuidei dela há muitos anos. Então, do seu pai eu me lembro bem, sim, ele fez um foco epiléptico, eu me lembro que era de artéria cerebral média à esquerda, eu me lembro que ele tinha um foco epiléptico e a crise convulsiva dele, na verdade, não tem nada a ver com a sessão de fisioterapia, né? Foi só uma coincidência, mas ele fez um foco epiléptico porque ele fez uma isquemia grande. E aí ele tinha dificuldade de andar, né? Ele sofreu bastante. E é uma das maiores causas de epilepsia em idoso. É uma epilepsia secundária à lesão vascular cerebral. A um AVC isquêmico, por exemplo, como foi o caso do seu pai. E o álcool tem algum benefício na hora da crise? De jeito nenhum. Pergunta O álcool, da Graziela Costa. Graziela, o álcool ele é um agente epileptogênico. O álcool ele aumenta a chance do neurônio ter descarga anormal. Então, o álcool ele sempre aumenta a chance de ter crise convulsiva. Eu tenho um paciente também, eu tenho muitos pacientes, né? Então eu sempre tenho uma história. Mas eu tenho um paciente que eu não consegui dar conta porque ele tinha uma crise que não era muito difícil de controlar, mas ele não deixava de beber. Então o foco epiléptico dele foi ficando mais intenso e aí as crises foram piorando. Ele respondia bem ao anticonvulsivante, mas ele bebia. Não bebia muito não, mas ele bebia nos finais de semana. E aí eu passei ele para um psiquiatra para ajudar a parar com o álcool, não consegui. Aí no final eu acabei perdendo esse paciente, ele deve ter mudado para outro, porque aí eu falei, ou você para de beber ou eu não vou conseguir te tratar. Ele deve ter achado um outro neurologista que permitia que ele bebesse, né? Mas o álcool não é protetor de forma alguma. O álcool ele é um indutor de crise convulsiva. Quando você relatou aí a situação com o seu paciente, que subiu na mesa, né, e ficou ali te olhando, a Daniele Barzon escreveu aqui, ainda bem que foi na sua frente, né, doutor? Eu fiquei assustado. Ai. Vamos dar um pouquinho mais de boa noite. E deixa só, a Branca disse que precisamos de mais lives sobre epilepsia. Então, é um assunto interessante, né, Branca? Eu nem esperava que tanta gente participasse, né? Bem bacana, gostei bastante. Legal, esse é um interesse
Né? Antes de você falar qualquer coisa, eu já deveria ter falado sobre isso. A Damares, que é a minha sócia na clínica, Damares querida, está perguntando se a atividade física também faz diferença. Faz toda a diferença. Tem vários estudos mostrando que a atividade física ela tem uma ação anticonvulsivante. Porque ela produz um equilíbrio bioquímico cerebral muito importante. Então, a atividade física é um fator protetor, sim, contra a crise convulsiva. Ao contrário do álcool que produz, a atividade física protege contra a crise convulsiva. Tem mais alguns boa noites? Vamos lá, depois tem umas perguntas ali, eu já vi muito interessante. Ah, sim, então responde, pode. Mas já pulou, passou aqui, ó, da Patrícia que fez. Ah, é? Então eu devo estar... Que a Patrícia, eu acho que a Patrícia é um caso em que a gente conseguiu curar a epilepsia dela. Tá aqui, ó, já localizei, ó. Ela tá dizendo entre... Qual Patrícia que é? A Patrícia Santos. É, a Patrícia, minha amiga. A Patrícia é minha paciente desde 96, eu acho. Olha, Ixi, tá pulando aqui, ó, tá correndo, mas vamos lá, vou segurar. Olha, a pergunta é entre 96 e 97, ela ia no hospital, São José, recebeu o diagnóstico, né, de epilepsia. Fez o tratamento, teve 2 filhos absolutamente normais e hoje ela está livre do foco epiléptico e te agradece por isso. A Patrícia é querida, a Patrícia é um exemplo, né? Que antes de engravidar a gente modificou o anticonvulsivante, fizemos um acompanhamento bem de perto na gestação e ela tem 2 filhos lindos, é uma menina maravilhosa, não tem mais crise convulsiva, já tem critério de cura porque já faz muitos anos que ela não tem crise e a gente não utiliza mais anticonvulsivante para ela. Ó, e a Dona Conceição lá de... Oi, Dona Conceição, minha professora do 3º ano. Isso. Primário. Abraço, Dona Conceição. Que legal isso, né? Ela quer dizer se a crise, ela tá perguntando se a crise de epilepsia tem a ver com o Alzheimer. Tem alguma relação? O Alzheimer, o problema no Alzheimer é que vai tendo uma degeneração cerebral global. Né? Vai havendo uma redução de volume cerebral, vai havendo uma redução do número de neurônios. E em algum momento pode surgir sim foco epiléptico, porque tem muitos focos de proteína beta-amiloide, degeneração neurofibrilar, que são alterações na estrutura do cérebro. Então não é incomum que uma pessoa com Alzheimer comece a ter crise convulsiva. E além do mais, as pessoas com Alzheimer com muita frequência têm alteração circulatória cerebral. Vão fazendo lesões de pequenos vasos. E essas lesões, às vezes, se tornam foco epiléptico. Então, quem tem doença de Alzheimer tem uma chance significativa de desenvolver epilepsia, sim. Ó, a Graziela Costa, quando fez a pergunta lá do álcool, ela disse que se referia àquele pano com álcool que as pessoas colocam... Mas já valeu, né? Sim, sim. E é legal. No passado se fazia isso, né? As pessoas acordavam com álcool, às vezes com éter. O éter, nos hospitais, na década, no século XIX, no Salpêtrière, por exemplo, que é um hospital em Paris, eles tiravam as pessoas da crise com éter, né? Botava lá uma gaze com éter. Na verdade, não adianta muito, né? Não adianta muito, mas geralmente são pessoas que já estão voltando da crise convulsiva, estão meio sonolentas, e aí você coloca um estimulante ali de mucosa nasal, que irrita muito a mucosa nasal, e a pessoa acorda. Mas não que isso tenha ação anticonvulsivante. É uma pergunta legal. Em termos de história, isso é muito legal, né? A Jane Pisa dando boa noite. Oi, boa Jane, noite, boa Dr. noite. Milton, a estrela da live e o Miltinho. Esse negócio de estrela da live. É isso aí. Boa noite. A estrela da live e o Miltinho sempre presentes. Ai, ai. Deixa eu dar uma olhada aqui para mais perguntas. A Dona Conceição está agradecendo a sua resposta. Não, por nada. A Neuza Balduino Neuza, dizendo querida, que abraço. a live está ótima. Obrigado, Nilson. A Marlene Costa dando boa noite, participando abraço, Marlene. também. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. O pessoal, a Eliane Cândido também. A Eliane, minha paciente querida. Eliane, que é minha paciente há muitos anos também.
o Willerson, O né? Willerson, paciente querido lá de Jandaia. Isso, participando. A Juliane Lobo também Juliane tá por aqui. sempre, abraço, Claro. A Edna Santos. Edna, abraço. Edna Santos, estudei com ela. A Helena Grísio, que é a preta, né? Lá Oi, de Najá. tudo bem? Ela tem inclusive uma pergunta. Se desmaiar depois de ter uma crise, que exame que é bom fazer? Acho que... E vai depender da crise, né? Então a investigação ela depende do quadro clínico do paciente, mas normalmente o eletroencefalograma é um exame de extrema importância. Os exames de imagem são importantes, como a tomografia, principalmente a ressonância magnética nuclear, e alguns exames de sangue específicos para cada caso. Participando também a Maria Albertina. Maria Albertina, lá da praia, vida boa, hein, Maria Albertina? Tá sempre aqui com a gente, né? Também, que legal. E Derivaldo tá aqui com a gente também, lá de São Paulo, tá assistindo sempre aqui a nossa live. Abraço. Bem bacana. E hoje a gente passamos 10 minutos. É porque teve aquele probleminha, nós tivemos que trocar o aparelho, né? No final ficou. A Márcia Parro, querida, abraço. Dizendo que a live foi maravilhosa. Obrigado. Eu também achei, viu, Márcia? Obrigado. A Janete Cortez também noite, dando Janete. boa noite. Foi nada, Helena. Então aí, gente, é o seguinte, na próxima segunda-feira não vai haver live. Próxima segunda a gente tem um compromisso e a gente não vai estar por aqui. Então a gente vai pular uma segunda, tá? Hoje é nossa 13ª live, se eu não estiver enganado. Tá indo muito bem, né? As pessoas participando de forma intensa e muito inteligente. E aí, pulando a próxima segunda, na outra a gente dá continuidade, a gente vai pensar num tema interessante para vocês, tá? E a Juliane Lobo também tem pergunta. Pode perguntar. Vamos lá, então. Ela quer saber se a crise de epilepsia pode levar à morte. Essa pergunta é danada. Então, é assim, pode levar à morte, sim. Existe uma síndrome chamada SUDEP. Essa síndrome são as iniciais do nome em inglês, que é a síndrome da morte súbita relacionada à epilepsia. É rara, felizmente é muito raro. Depende muito do tipo das crises, não são todas as crises, mas existe sim uma patologia chamada SUDEP, que é a morte súbita relacionada à epilepsia. Isso é raro, tá? Torno a dizer isso para vocês. Isso é um pouco comum. Nos meus 25 anos de neurologia, com muitos casos de epilepsia, eu tive um caso de uma paciente que teve a morte súbita associada à epilepsia. E existe aquela situação em que a pessoa entra em estado de mal convulsivo. Então, por isso que eu digo que quando vocês estão lá com a pessoa, passaram 5 minutos, ela não parou de ter crise, ela precisa ir para o hospital, porque ela pode estar correndo o risco de entrar no chamado estado de mal convulsivo, que é uma situação de extrema gravidade que precisa de um tratamento pronto, um tratamento adequado e rápido, para que a pessoa não faça lesão cerebral irreversível e para que a pessoa não chegue ao óbito. Tá? Mas isso também é bem raro, é difícil ver. E como a live está chegando ao final, o pessoal já vai se despedindo, já vai escrevendo, gente. Ai, que pena, nossa, mas já, e a Juliane Lobo, né? Porque como não vai ter a live na segunda-feira que vem, ela está dizendo, o que será de nós sem live? Legal. Mas na outra segunda estaremos juntos novamente. A Regina Takashima escreveu a palavra gratidão. Regina. A tia Cristina. Oi, tia Cristina, também abraço. Tá aqui com a gente. A Maria Helena Zamparo, parabenizando pela live. Muito obrigado. Luciana Botari. A Ingrid também vi por aqui. Ingrid, querida, abraço. E deixa eu ver quem mais. Pessoal aqui se despedindo, dando os seus boa noites, agradecendo. Obrigado, gente. Eu particularmente gostei bastante dessa live. Não, foi legal, sim. Foi legal, foi boa. Logo a gente tem que fazer sobre esclerose múltipla, para as pessoas entenderem o que é, talvez até esclerose lateral amiotrófica, que aí eu não vou achar muita gente que tenha isso para assistir, mas vocês, eu já vi que esse grupo aí, ele vai muito além do interesse pessoal de saúde, pessoal. Eu estou vendo que vocês querem conhecer mesmo, vocês querem conhecer sobre os assuntos. Isso é bacana. Isso é típico de pessoas inteligentes, né? Infelizmente, nós não vamos conseguir um número tão grande de seguidores, mas nós vamos primar pela
pela qualidade, não pela quantidade. Né? Muito legal. Muito obrigado, gente. Foi um prazer. Boa noite para todos. A Gislaine querida, abraço. Está perguntando sobre esclerose múltipla, né? Porque ela live, tem história sobre... na família. Isso aí. A Silvia, querida, uma pessoa muito especial também. O Fábio não assistiu, não deu certo. Fábio, vai, fica lá no Face, dá para você assistir, ou dá para assistir no nosso canal do YouTube. Luciana, querida, tchau. Neuci, muito querida Neuci. Neuci assiste todas. Abraço, Neuci, querida. Tia Nalva. Tá, pressão alta. Márcia quer que um dia a gente fale. A gente vai fazendo as coisas aí. Lilian, abraço. André, abraço. Conceição. Olha, dona Conceição de novo. Abraço, dona Conceição. A Neuci disse que você arrasou, como sempre. Obrigado. Obrigado, Isa. Isa, a gente só começa a live com você, hein? Então, tem que ser pontual. Tá. Abraço para todos. Grato a todos. Obrigado ao meu amor, a estrela da live, que produz tudo aqui. E o Miltinho, futuro médico, ele não sabe ainda se vai fazer, talvez cardio, vamos ver, eu vou tentar fazê-lo mudar de ideia. Abraço para todos, gente. Tchau, até gente. Na outra segunda, daqui a 14 dias. Valeu.